Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Terezinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico de Filosofia, com a graça de Deus, com muita alegria e satisfação para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de troca de conhecimento e reflexões filosóficas. Meus filhos, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ter um dia de muita alegria, muita paz na vida e no coração de cada um de vocês. Que o Espírito Santo possa vos auxiliar, vos abençoar, vos proteger e guardar, e assim você assimilar com facilidade, com entendimento, compreensão, todo o saber, todo o conhecimento que chega até você nesta manhã e neste dia. Então, vamos dar aí continuidade, vamos dar sequência ao nosso estudo filosófico e hoje nós vamos trabalhar, a nossa terceira aula do livro 4. Então, hoje nós vamos trabalhar a página 10 e página 11 e vamos trabalhar aí a temática, posso ou devo, Então, hoje nós vamos tratar sobre a anomia, vamos tratar sobre heteronomia, vamos tratar, a autonomia. Então, vamos tratar sobre as questões do dever e da obrigação. Então, vamos aí relembrar o que trabalhamos na aula passada, para que a gente venha compreender, venha somar, colocar aí mais um grau de conhecimento diante desse aspecto do conhecimento trabalhado anterior. Então, na aula nossa 2, que trazia lá regras para quê, nós vimos que as regras elas são, para organizar a família, organizar a comunidade, organizar a sociedade, organizar a vida. Chegamos a uma conclusão de que não existe vida e não existe sociedade sem regras, não foi isso? Nós vimos que nós somos seres sociais por natureza, Vimos que somos seres políticos por natureza, segundo o pensamento do filósofo Aristóteles. Nós vimos, que o desejo de viver em sociedade é para o homem, é para o ser humano, uma lei natural, faz parte da sua biologia, faz parte do seu desenvolvimento, faz parte, da sua constituição enquanto ser humano, segundo a obra do pensador, Barão de Montesquieu, Espírito das Leis. E vimos também, ainda nesse mesmo capítulo, o pensamento do filósofo Gonçalves Poços, que Esteban González Poços, que ele vai dizer, que o ser humano ele é um ser social, ele é um ser de convívio social, é um ser sociológico por natureza, porque segundo ele, o homem ele é um animal social, porque o homem não nasce pronto, o homem não nasce acabado. Então o ser humano, ao nascer, ele sempre vai precisar de um adulto para que ele venha crescer. Mas mesmo ele crescido, ele vai sempre estar num vínculo de dependência, de relacionamento um com os outros, Então a vida em sociedade, ela é fundamental, ela é necessária para que o homem venha se desenvolver e venha, se realizar em vida, E concluímos o nosso pensamento lá, lendo, o texto da pensadora Maria Helena Pires Martins, que ela trata sobre a questão, de que toda vida tem regras, E toda regra ela tem o quê? Ela tem uma função, ela tem uma razão. E por ela ter uma função, ela tem uma razão, toda regra deve ser discutida, Deve ser dialogada, deve ser pensada. Então, conhecendo tudo, sobre autoridades, Conhecendo tudo sobre leis, conhecendo muita coisa sobre regras, sobre normas, hoje nós vamos tratar, diante desse conhecimento, se nós devemos seguir as regras, devemos seguir as leis por obrigação ou por dever. Então vamos fazer a nossa primeira leitura para que venhamos a discutir, a interpretar e a explicar o que a nossa aula de hoje quer que nós tenhamos, aprendemos enquanto conhecimento. Posso ou devo? Quando compreendemos a importância e a necessidade de regras, podemos verificar o quanto elas interferem em nossas ações. As regras são necessárias e auxiliam na convivência, no aprendizado, no lazer. Mas, e os deveres? Como são vistos? Regras estão relacionadas a deveres? O que podemos fazer é
equivalente ao que devemos fazer? Será que o dever é um resultado das tentativas de organização, polidez, proteção e da prática moral que a sociedade nos apresenta? Ou pode surgir de outro modo, como de nossa consciência? Meus filhos, afinal de contas, dever é a mesma coisa de que a obrigação? Há uma diferença entre agir por dever e agir por obrigação? Será que é importante, não é, termos consciência do que seja uma ação por dever e o que seja uma ação por obrigação? Você saberia conceituar para o professor o que é a obrigação? Você saberia conceituar para o professor o que é uma ação por dever? Muito bem. Parabéns, se você sabe fazer isso, ótimo, tá? Então, se você sabe, continue, não é, com esse pensamento. Se você não saberia, vamos aprender junto agora, tá? Por quê, meus filhos? Primeira coisa, você estuda por dever ou estuda por obrigação? Ah, muito bem. Existem crianças, existem jovens, adolescentes e até adulto que estuda por obrigação. E existe pessoas, não é, que estuda por dever. E há diferença, professor? Ah, sim, com certeza. Quem estuda por dever, não é? O estudo é mais leve, o estudo é mais tranquilo, né? O estudo é prazeroso, tá? Por quê? Porque ele introjetou no seu interior, ele introjetou no seu coração, na sua mente e na sua razão, que o estudo é importante, que o estudo é o maior investimento que ele pode fazer em si mesmo. Por isso não é mais necessário o papai, a mamãe, o vovô, não é? O meu padrasto, a minha madrasta, o meu responsável ou o meu professor está cobrando, exigindo para que eu venha estudar. A minha própria razão, a minha própria consciência, não é? O meu próprio querer sabe que é necessário e fundamental eu estudar. Então, quem estuda por dever, ele é uma pessoa autônoma, independente diante da sua prática, do seu trabalho, do seu estudo. E isso para tudo o exemplo serve, tá? Já o sujeito, né, o aluno que estuda por obrigação, é aquele que só estuda porque o pai fica cobrando, porque o pai fica exigindo, olha, se você não estudar, eu vou te tirar da escola particular e vou botar lá numa pública na periferia. Olha, se você não estudar, se você não tirar nota 10, se você não for bem nas provas, eu não vou lhe dar um iPhone no final do ano. Você não vai viajar nas férias, tá? Então, ou seja, a pessoa que estuda por obrigação, ela é comum ela estudar ou pelo medo da correção, tá? Se eu não estudar, eu tenho medo de tirar nota baixa. Se eu não estudar, eu tenho medo do papai, né, me punir, minha mamãe, tá? Então, ou é pelo medo ou é pela recompensa. Então, eu estudo porque eu quero ter o iPhone. Eu estudo porque, não é, eu quero ter as férias, tá? A pessoa não tem a autonomia de ser o seu próprio juízo, não é? Seu próprio juiz de determinar, de esclarecer para si que o estudo é importante. E o que eu vou ter com ele é o acréscimo daquilo que é importante sobre o estudo. Então, existe um filósofo que tem autonomia e autoridade para vir a discutir, a nos esclarecer a diferença e a relação entre discutir o dever e discutir a obrigação. Então, vamos fazer a leitura aí na página 11 desse filósofo, que é o filósofo Immanuel Kant. Olhar de filósofo. Kant acreditava que a vida social não deveria ser organizada apenas pelas regras. Ele desejava que as pessoas agissem corretamente por dever e não apenas pela obediência às regras ou pelo medo das punições. Segundo esse filósofo, agir por dever significa fazer o que sabemos racionalmente que é certo, mesmo que em muitos casos tenhamos o desejo de agir de modo diferente, motivados por sentimentos ou interesses pessoais. Em outras palavras, significa fazer o que todos deveriam fazer.
em vez de buscar privilégios, exceções ou mesmo recompensa. Então, a frase que marca o pensamento do autor aí é: agir moralmente é mais do que seguir regras, é agir voluntariamente conforme o dever. Então, meus filhos, primeira coisa, uma ação por dever é a ação que todos nós deveríamos ou devemos fazer. É o que é certo, é o que é correto. Então, se eu sou um ser racional, se eu não tenho problemas mentais, não é? Eu tenho que saber o que é correto e o que é certo. O que é correto e certo e o que é errado, o que não é permitido. Então, se eu sei a diferença entre o certo e o errado, o permitido e o proibido, tá? Então, eu, enquanto cidadão autônomo, eu devo agir com dever, tá? Devo, né, ter a liberdade de tomar uma decisão e assumir as consequências, não é, dessa liberdade. Então, segundo Kant, o dever ele nos leva, não é, ao princípio da autonomia. Outra coisa, segundo Kant, o que o dever, não é fazer o que sabemos racionalmente, o que é certo, independente, não é, de eu querer fazer aquilo ou não, independente, não é, do meu querer não gostar, né, independente, não é, de fazer aquilo que eu gosto ou não. Muitas vezes agir por dever nem sempre é agir conforme a nossa vontade. Nem sempre é agir, não é, levando em consideração algo prazeroso. Agir por dever, não é você abrir mão do seu próprio gosto para fazer o que é certo, fazer o que é correto. É isso que o autor, não é, vem nos esclarecer. É isso que ele vem, não é, nos explicar. E aí, a questão de quando você não age por dever, não é, a obrigação, ela acaba sendo o quê? Uma mera obediência às regras pelo medo das suas punições. Então, a pessoa que age, meus filhos, por obrigação, ela é uma pessoa, não é, que não é autônoma. Então, os nossos comportamentos, tá? O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento intelectual, físico, moral, social, diante das regras, diante das leis, das normas que estamos discutindo, ele se divide em três. Quais são, professor? A anomia, heteronomia e autonomia. Todo sujeito que age por dever, ele tem um comportamento autônomo, não é? Então, ele é livre, ele é independente, ele é o juiz, não é, dos seus próprios atos. Já as pessoas que não agem por dever, tá? Não agem por dever, mas agem por obrigação, essas pessoas não são autônomas, elas são o quê? Heteronônimas. Então, a heteronomia, qual é o comportamento da heteronomia? É aquela pessoa que só faz o que é certo se tiver alguém, uma câmera na sala, não é? Vigiando. Se o professor não estiver olhando, eu colo na prova, tá? É aquele que monta na sua mota, não é? Põe o capacete no cotovelo, e aí quando vê o guarda, ele tira o capacete, não é? Do braço, coloca na cabeça. É aquela pessoa que entra no carro, dirige, não é? Sem o cinto de segurança, mas quando vê o guarda, não é? Ou vê o policial rodoviário, põe o cinto de segurança. Ou seja, é aquela pessoa que só usa os instrumentos, né? Só usa os objetos para que protege a vida, para livrar-se da multa, para não perder o ponto na carteira, não é? Então, o cinto de segurança, meus filhos, e o capacete, a pessoa heteronônima, ela não tem consciência de que o cinto e o capacete é para salvar a vida, e não para livrar de multa, e não para livrar, não é, de perca de ponto na sua habilitação, tá? Então, o nosso estudo, não é, a nossa reflexão, a filosofia, ela quer nos ajudar, nós, não é, sairmos do comportamento heteronônimo e vamos para o comportamento autônomo, tá? Só, meu filho, que abaixo da heteronomia ainda existe a anomia. Então, todos nós, enquanto crianças, nós tivemos um comportamento anônimo, tá? Então, enquanto a autonomia é a consciência e a ciência da lei, por isso obedece por dever, a heteronomia, não é,
não é a consciência, mas é o temor, é o medo da lei, não é? Por isso, obedece por obrigação, por medo, né, das correções. Já a anomia, ela não obedece regra nem leis nenhumas. É o comportamento da criança que está desenvolvendo a heteronomia, não é? A partir dos adultos, não faça isso, não faz aquilo, não é? Só que o interessante, meus filhos, é que muitos adultos cresceram fisicamente, tá? Mas não cresceram no tocante, não é? A obediência, no tocante à consciência, tá? O conhecimento e a obediência às regras, às normas e às leis. Então, o que acontece quando a pessoa cresceu fisicamente, mas continua no seu comportamento uma criança? Uma criança mesmo, né? De 4, 5, 3 anos, tá? Essa pessoa, ela é tirada, né, do convívio social porque ela não consegue viver em sociedade, ela é uma ameaça, não é? Ela rouba, ela trafica, não é? Ela faz mal às pessoas, faz mal aos inocentes, não é? É uma ameaça para a vida das pessoas e uma ameaça para si mesma. Então ela é tirada, não é, do convívio social. Então, tudo isso que nós discutimos para vocês é para que vocês possam entender, não é, que nós temos esses 3 comportamentos diante da sociedade, no tocante, não é, a lei, no tocante o dever, no tocante, não é, a obrigação, no tocante as regras e lei. Heteronomia, anomia e autonomia. Infelizmente, a maioria das pessoas tem um comportamento heteronômico. Feliz daquele que chega à autonomia, e eu sei que cada um de vocês são capazes de chegar. Basta desenvolver o princípio da virtude, não é? Da reflexão, não é? Da consciência e da ciência entre o certo e o errado, o permitido e o não permitido. Filosofe, faz a leitura do texto, pense no que falamos, não é? E aí você vai fazer uso na sua vida prática cotidiana, na sua vida prática, não é? Cotidiana. Então, se você começar a praticar a autonomia, começar a praticar ela, não é, nas pequenas coisas, praticar agir o dever nas pequenas coisas, você com certeza vai se tornar autônomo, né? Uma pessoa, não é, autônoma e, por cima de tudo, uma pessoa que age por dever nas grandes coisas também. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!